Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo do Livro do Céu, capítulo 8, 3. Na divina vontade se esquecem os pecados. Então, a Luísa, ela estava preocupada com uma certa santa que só pensava em pecados, né? E ela falou assim, mas eu não penso em pecados, né? O que será isso, né? E querendo saber, né? Junto a Jesus, por que ela não tem problemas com pecado, né? Aí Jesus veio e falou para ela, chamou ela de lerda, né? Lerda, lerda, que és? Não queres entendê-lo? Então, a Luísa não estava entendendo, né? Sobre pecado. Por que ela não pensava em pecado? Porque ela não tinha pecado, né? A outra pensava em pecado porque ela estava na vontade humana, né? Quando a minha vontade produziu pecados imperfeitos, quando minha vontade produziu pecados e imperfeições, nunca, né? A vontade divina não produz pecado, né? E ela está na vontade divina, né? Constantemente ali com Jesus, cercada por Jesus. Minha vontade é sempre santa, e quem vive nela já está santificado e goza, alimenta-se e pensa em tudo o que a minha vontade contém, e ainda que no passado tenha cometido pecados, encontrando-se na beleza, na santidade, na imensidão dos bens, não contém a minha vontade. Dos bens que contém na minha vontade, esquece o feio do seu passado e recorda só do presente, né? Então, o que Jesus está explicando, né? Que na vontade, a vontade dele é sempre santa. E quem vive nesta vontade santa fica santificado, né? E se alimenta, né? E só pensa e faz tudo que se faz é na divina vontade. Dorme pensando na divina vontade, levanta pensando na divina vontade, durante o dia só está pensando na divina vontade, né? E mesmo que tenha feito pecados no passado, né, já confessou os pecados, já entregou tudo para Deus, não quer mais saber de pecado, né? O pecado nem está mais no pensamento, não tem pecados no pensamento, nem nada, né? E encontra-se na beleza, né, na santidade da divina vontade, na imensidão dos bens que contém a minha vontade, né? E esquece o feio do seu passado e recorda-se só do presente. Então a gente nem traz o feio do passado mais para a nossa mente, para a nossa vida, por quê? Porque a vida na divina vontade é bela, né? É bonita. Deus é belo, né? Se você pensa nele o tempo todo, ele é belo, né? Mesmo que aconteça coisas, né, na nossa vida que não são bonitas, né? Outras pessoas que vêm e fazem, né, as coisas feias, né? E tudo a gente repara, né? A gente não peca junto com aquela pessoa, a gente repara, né? Repara os pecados, né? Porque esquece o feio, né? Do passado, né? E não há condição que não saia do meu querer.
Então, tudo sai do querer divino, né? Tudo, tudo. Às vezes a gente vive numa intercessão, né, por uma pessoa, está sempre intercedendo pelaquela pessoa, né? Porque Deus tem uma obra para fazer na pessoa, né? Às vezes você nem entende por que eu estou pedindo para aquela pessoa tanto, né? Porque Deus tem uma obra grande para fazer naquela pessoa. Porque tudo sai dele. A gente tem que ficar sossegado. Mas por que eu estou intercedendo para aquela pessoa? Porque tudo sai dele. Ele quer isso. Então ele vai precisar da nossa intercessão, né? E a gente intercede, né? E repara, e faz de tudo. Mas se chegar a sair, regressando ao próprio ser, não é de admirar que recorde pecados e misérias. Então, vai pensando muito em misérias e pecado, acaba saindo da vontade divina. E isso não é bom, né? Não é bom. Ninguém quer sair da vontade divina. Por isso que a gente tem ela continuamente em nossa mente, né? Nós não queremos sair, muito menos queremos pecados e misérias, né? Tenha presente em sua mente e em que minha vontade não entram nem produz, nem podem entrar esses pensamentos de pecado e de si mesma. E se a alma o sente, significa que não é estável, nem está fixa dentro de mim. Então, se a pessoa, ele está dizendo aqui, se a pessoa tenha presente que na sua mente, né, que a minha vontade não entra, nem pode entrar esses pensamentos de pecado. Então, na mente de quem vive na divina vontade, não entra esses pensamentos de pecado, né? E nem de si mesma. Não pensa em si mesma, né? Quer dizer, o que é não pensa em si mesma, né? A gente pensa na gente, né? Que a gente precisa tomar banho, a gente precisa ir no médico, a gente precisa se cuidar, né? Não é essa parte. Não pensa em si mesma é o quê? Em ter razão, né? Quem tem razão só é Jesus, só Ele, né? Para que tudo aconteça conforme a sua vontade, só Ele que tem que ter razão, né? E se a alma o sente, significa que não é estável, nem está fixa dentro de mim, senão que se dá às suas escapadas. Então, não é para dar escapadas, né? Tudo é Deus, né, no comando. É Ele que está no comando. É Ele que cuida de nós. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Não somos nós. Não somos. Quando a gente coloca a nossa mente para dirigir, né, dirigir a nossa vida, é perigoso, né? É perigoso. Nós temos que deixar Ele dirigir sempre, sempre, sempre. Aí depois, encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi, disse-me: minha filha, a verdade, por quanto for perseguida, não se pode fazer menos que reconhecer que é verdade. Então, aqui ele está falando da verdade. Jesus é a verdade. Jesus, quando veio no mundo, só falou a verdade. Jesus nunca falou meia verdade, nem quis agradar ninguém para falar o que o outro queria escutar. Não, ele sempre falou a verdade. E ele ainda disse que a verdade vos libertará, né? Por exemplo, a verdade de hoje em dia, né? Que o mundo não está vivendo a verdade. E se a gente tem que falar uma verdade, a gente fala a verdade, para que a pessoa se liberte, né? Daquilo que ela está vivendo, né? Que nem a minha filha lá
com esse raiolim lá, né? Dando esse ibope tão grande para essa festa do mal, né? Eu ainda não falei para ela, é porque eu escutei agora o áudio dela, né? Daqui a pouco eu vou falar com ela. Passei até aqui, né? Eu vou falar com ela, né? E vou falar a verdade, né? Vou falar a verdade porque a verdade liberta. Se ela quiser ouvir, ela pode, pode se libertar. Senão, vai ficar nessa, né? Vai ficar nessa. Não sei até quando, né? E que Deus a proteja, né? E chegará um tempo em que essa mesma verdade perseguida virá a ser reconhecida e amada. Olha aí, ele dá esse estímulo para nós, que nós não desistimos, nós não podemos desistir da verdade, mesmo que o outro não escute, a gente tem que falar a verdade, né? Porque a verdade liberta, né? E ela pode até ser reconhecida e amada, diz Jesus, né? Na divina vontade, né? Jesus pode fazer isso e transformar aquele mal num bem, que a pessoa entender. E cair o véu, né, dela, da ignorância. Nesses tristes tempos, tudo é falsidade e dobra. E para fazer com que a verdade possa governar, o homem necessita ser castigado e destruído, infelizmente, né? O homem, ele atrai o castigo para si quando ele não quer ouvir a Deus, não quer ouvir a verdade de Deus, só quer ouvir a fantasia. Ele se interessa pela fantasia, não se interessa pela verdade de Deus. Então Deus tem que castigá-lo e até destruí-lo. E esses golpes, parte, eles mesmo se darão e se destruirão mutuamente. Então, acaba um destruindo o outro. É muito triste, né? É muito triste. A ignorância é tão grande. Outros virão de mim, especialmente para a França, onde haverá grande mortalidade, tanto que ficará quase despovoada. Olha, isso ele está falando da França, né? Ela está tão cheia de imigrantes, mas ele está dizendo que ela vai ser destruída, né? Haverá grande mortalidade, tanto que ficará despovoada. Então Jesus diz que aqueles que não vivem na sua verdade, na sua vontade, atrai para si castigos e destruição. E isto é a pura verdade, né? Então, é muito triste isso, a cegueira do homem, que ele busca tudo menos Deus. Ele inventa mil coisas, né? Para se enganar, para sair do caminho de Deus. E só quando ele tem o castigo, né? E a destruição, é que ele enxerga alguma coisa. Por isso que Deus usa esse método, né? Porque o homem tão cego que é, só com castigo e destruição que ele vem. E tem os que nem vê, né? Tem os que não vê e se encaminha para o mal, para a destruição, né? No seu castigo. Amém. Fiat. Por que que quem vive na divina vontade não pode pensar nem sequer em falar com Jesus sobre pecado? Para a gente compreender, então, por que que não peca, foi dar exemplo, assim, dos animais, né? Eles, por mais coisas que eles possam fazer de errado, por exemplo, né, como foi falado sobre os macaquinhos que roubam, né,
De repente um macaquinho, sei lá, vê uma espingarda ali no parada ali, né, do caçador, ele vai lá e pega aquela espingarda, né, e sem querer ele atira, aperta o gatilho ali, atira e acerta uma pessoa e mata. Ele não está cometendo um pecado. Por quê? Porque a divina vontade, ela tem a ordem, né, que está dentro do ato único. E Deus, nesse ato, né, único, ele já dispôs para que tudo funcione na perfeita ordem. Né? Ele criou tudo perfeito nesse ato único. Mas o ser humano, né, ele tem uma vontade rebelde. Né? Desde que Adão, né, se retirou da vontade humana, essa vontade rebelde é que domina o homem. Ele saiu da ordem. Né? Ele não está mais dentro do comando de Deus. Mas quando a criatura tem o conhecimento, né, dessa verdade, desse dom de voltar, né, a essa ordem, então ela, a partir do momento que ela começa a viver o ato querido, o ato constante, o ato ordenado, o ato completo, ela volta para esse ato único, ela volta a viver nessa vontade de Deus, né, que já estava disposta, né, que foi perfeita, né, para a vida de cada criatura. E aí então ela não vai pecar mais. Por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento, né, para poder viver, né, esse ato querido, constante, ordenado e completo, para poder não mais pecar, não porque a gente não quer ser pecador e quer ir para o céu, não, somente para não ofender mais a Deus, né, para sermos aqueles que viverão nessa vontade divina, voltarem a essa ordem desse ato único de Deus, eles poderem dar toda a glória a Deus, eles poderem, né, ser aquilo para o qual Deus o criou e Deus conseguir, né, realizar o plano dele, né, conseguir colocar, né, mesmo que seja em poucas almas, né, a vontade dele, né, e reinar, né, na criatura, nessas que vão viver na divina vontade, que não serão muitos, né, porque é muito difícil, né, para uma pessoa que está com a cabeça assim totalmente voltada para o mundo, né, fazer essa virada, né, de olhar, né, de deixar de olhar para si mesmo para voltar para olhar só para Deus, né, viver só da vontade dele. É difícil, por isso que não são todas as almas, né, que vão viver até quando esse reino chegar, né, quando for estabelecido na terra, quando tiver essa quantidade de almas que estarão vivendo, nessas criaturas que estarão vivendo plenamente nessa vontade de Deus. Quando isso acontecer, né, não serão muitos. Outra coisa que eu achei assim incrível, né, Jesus falando sobre a beleza, né, que a beleza que a gente que está dizendo no livro do céu que a criatura fica bela, né, não é aos olhos humanos, né, não é aos olhos das outras pessoas que vão olhar para nós e nos vermos assim radiantes, né, alegres, sorridentes, né, vendo santidade assim na gente, não, né, a beleza que que Deus fala do livro do céu é muitas vezes o amor, né, porque aí, né, a Aline trouxe o exemplo, né, de Jesus na cruz, né, Jesus estava bonito na cruz? Não, né, por quê? Porque ali ele estava demonstrando o exagero no amor, né, que ele tem para com as almas. E se ele, né, salvasse com uma gota de sangue, ele poderia salvar. E se ele usasse só essa gota de sangue ou um cálice com um pouquinho de sangue que todos bebessem, né, também produziria esse efeito. Só que as pessoas, elas talvez
não acreditassem, não valorizassem, porque mesmo ele, né, ficando todo desfigurado, fragelado e colocado numa cruz, pregado numa cruz, que foi esse excesso de amor dele, né, porque ele ama demais, e ele não consegue, né, demonstrar o amor dele a não ser no exagero, né, da mesma forma como quando ele criou o homem, né, foi um transbordamento do amor dele. Se ele não fizesse isso, né, as pessoas não acreditariam. E mesmo ele fazendo, mesmo ele tendo feito isso, essa demonstração ao exagero do amor dele, ainda tem quem não acredita, né? Ainda tem quem desvalorize, quem despreze isso que ele fez. E aí quando a Aline, né, ela, por exemplo, ela às vezes chama de besta, de idiota, né, quando ela tá, né, numa ira ali, né, mostrando de várias formas, né, como viver na divina vontade, dando exemplos da vida dela, fazendo, né, gato e sapato ali para poder usar toda a capacidade mental dela para trazer para nós, né, esse conhecimento para que nós possamos também viver como ela na divina vontade. Isso é o amor, né, o amor dela. Ela está também, né, fazendo isso para nos convencer, para nos acordar, para fazermos que nós entendamos, né, o que é, né, esse viver na divina vontade. E a gente não pode levar isso como pensar assim que ela está pecando porque ela está falando dessa forma, né? Que ela não está sendo caridosa. Não, muito pelo contrário. É a mais pura caridade, é mais puro amor, é a mais pura doação de uma pessoa que fala, fala, repete e dá exemplos e, né, e faz vários vídeos por semana, fora os áudios que grava, né, e vive buscando, né, coisas para dar de exemplo, para vídeos para que nós possamos também, né, ser reparadores também, para reparar a Jesus, fazer companhia para ele no sofrimento. Então tudo isso é um amor, né, exagerado dela, né, que é o próprio amor de Jesus nela, né, pelas criaturas, que transborda nela a ponto dela falar essas palavras que aos olhos humanos parece, né, um palavrão, uma ofensa a Deus, né, um, um querer se achar melhor do que os outros. Muito pelo contrário, porque se ela tivesse essa preocupação de agradar, de passar a mão na cabeça, como muitos fazem, né, se ela tivesse preocupação assim de ter muitos seguidores, né, de ganhar muitos likes, de monetizar para ganhar dinheiro, viver disso, ela não falaria essas coisas porque isso ia afastar as pessoas, né? Porque as pessoas querem, né, serem agradadas, né? Ouvir só o que é agradável aos ouvidos delas. Mas quando eu ouvi na primeira vez, né, esses exageros de amor, né, podemos dizer assim, né, de Jesus na Aline, me chocou um pouquinho, né? Me chocou um pouco, né? Mas isso faz tempo já. Mas agora eu já compreendo perfeitamente, né? Já passei dessa fase de ficar, né, achando que tem que falar bonitinho, que tem que ser doce, né? Não, né? Jesus, ele usa da essência infusa dela, ele usa da boca da ciência infusa que ele colocou nela, né? Na boca dela para falar as verdades, né? Rasgar o verbo mesmo, né? E a gente só tem que dar glória a Deus por isso. E no último trecho, né, que foi meditado, falar sobre a gente ficar ruminando, né, as verdades, né? Como Jesus estava dizendo para Luísa naquele trecho, que quando ele não está manifestando uma verdade naquele momento, é para ela ficar meditando nas verdades que já foram reveladas, né? E quando a gente está meditando, quando a gente se volta para essas verdades, a gente está entrando em Jesus, a gente está se unindo a Ele para poder ficar,
né, nos pensamentos dele. E nisso a gente está se juntando à verdade que é Jesus, está se juntando à pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é a verdade. E Jesus fala que a gente começa a viver de verdade quando a gente começa a ser divino, quando a gente deixa de ser humano, quando a gente começa a ter os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, né? Fazer tudo com Jesus, por Jesus, para Jesus. Daí a gente passa a ter uma vida, né, mais divina, né, mais da forma como Ele quer que nós sejamos, que nós tenhamos. Para terminar, né, fala sobre a felicidade de viver na divina vontade, que é algo assim que não transparece para as pessoas, né, por causa dos estados de ânimo também, né, que quem está vivendo na divina vontade sente, né, muitas vezes a gente está assim como Jesus vivia aqui na humanidade dele, né, pensativo, silencioso, né, tentando compreender alguma coisa. E as pessoas que olham para nós não veem, né, uma, uma felicidade, uma santidade, né? Às vezes eu faço alguma coisinha assim que é assim, é uma atitude assim que não é santa, digamos assim. Aí meu marido brinca e fala assim: Nossa, você não tá na divina vontade, não, hein? Vou contar pra Aline, né? Ele brinca assim, né? E eu dou risada, porque, né, eu não preciso parecer santa para ele, né? É Jesus é quem sabe, né? É ele que está no meu coração e é ele que, que está vendo, né, os meus atos, que são os atos dele, né? Que ele está realizando e que ele usa da minha humanidade. Então, eu não vou parecer Jesus para as pessoas, né? Elas não vão olhar para mim e ver a imagem de Jesus. Não, né? É tudo muito interior. E quando a gente tem essa compreensão, né, do que é viver na divina vontade, a gente sabe que tudo que existe no mundo, tudo que foi criado por Deus é para que a criatura possa viver, né, viver em paz, né, viver usufruindo, né, de tudo isso que Deus criou e para o bem dos seres humanos. Tudo é para trazer vida eterna para a gente, para trazer paz, para que a gente, a paz vem da gente conhecer a verdade, né? A gente saber o para quê, né? Uma coisa boa, uma coisa não tão boa, nas nossuras, nas amarguras, em tudo que nos acontece. É tudo para um bem, né? Da nossa alma, bem das outras almas, né? Um bem universal. Então, sabendo disso, a gente vive uma felicidade interior, né? Que não precisa ser transparecer para as outras pessoas, não precisa que as outras pessoas vejam a gente sempre sorridente, sempre, né, dando pulos de alegria, né? A gente tem uma vida normal, né? Uma vida normal na companhia das outras pessoas, né? E as pessoas podem até achar que a gente não tem nada de santidade, né? Mas interiormente é o que a gente está buscando, essa santidade divina. E a gente sente assim uma segurança, né, de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então disso é que vem a paz, né? A paz de da confiança nele, né? A gente sabe, tem a certeza que a vitória é de Deus no final. Pode acontecer as piores coisas aqui na Terra, mas a gente não se perturba com isso, porque a gente sabe que tudo isso está dentro do plano de Deus, né? Tudo isso acontecer, né? É a vontade dele. Amém, Fiat. Bem, só para comentar, né, do vídeo, né, do estudo, né, estudar para que a sua vontade seja confirmada, né. Esse vídeo, né,
Jesus vem nos ensinar, nos dizer o que mais agrada a Ele, né? É o abandonar-se na vontade dEle, né? Se entregar a sua vontade a Deus e deixar com que Ele seja livre em nós. Luísa, ela sempre quando começa a escrever, ela diz, né? Ela escreve que está sempre mergulhada na vontade de Deus, né? Ou seja, ela está sempre abandonada, né? Na vontade de Deus, dando giro na vontade de Deus, ou seja, deixando Deus agir, fazendo o que Deus quer, né? Vivendo aquilo que Deus quer. Deixar as coisas acontecer na vontade de Deus. Aceitar, né? Que tudo que nos aconteça é a vontade de Deus, né? Nas nossas contrariedades, né? No nosso dia a dia, né? Aquilo que às vezes a divina vontade, né? A gente pensa, às vezes as pessoas pensam numa coisa que no lado humano, né? No lado humano as pessoas pensam em fazer algo pela sua própria vontade, né? Planejam, né? Fazem de tudo, né? Para dar certo, né? Faz de tudo para as coisas dar certo do jeito delas, né? Mas Deus vem com a sua divina vontade e faz ao contrário, né? Então, é nesse momento que a gente tem que se resignar, né? Resignar à vontade de Deus. Aceitar que foi Deus que não quis que acontecesse do seu jeito, mas sim do jeito dele, né? Da forma que ele quer que aconteça algo na sua vida, né? Então, é o abandonar-se na vontade de Deus, deixar Deus trabalhar junto com você, né? Deixar Deus trabalhar em você, né? Fazendo os seus atos, Ele mesmo fazendo os seus atos em nós, né? Deixar Ele livre, né? Livre em nós. É o abandono total da nossa vontade, né? A Deus, né? Sempre aceitar as coisas, reconhecer as coisas que é Deus que está agindo em nós, que é Deus que está fazendo em nós. Pela fé, né? Acreditar, né? Acreditar pela fé e esperança, né? Que nem ele diz, é no nosso nada que ele quer trabalhar. Outro trecho anteriores nós já estudamos, né? Sobre isso, sobre o nosso nada, né? Que é deixar Deus livre em nós e acreditar, ter fé, né? Pela fé e a esperança, né? Que é Deus, né? Que tendo a fé e a esperança que Deus vai agir em nós, né? É aquele trecho que fala das nossas misérias, né? Reconhecer quem somos nós, né? Que nós somos, né? O nada que nós somos, né? E saber que por nós, né? Por sermos nada e por nós não podemos fazermos nada,
né? E ter a fé, né? Ter a fé e esperança que é Deus, que Deus pode tudo em nós, que Deus age em nós, né? Se nós não acreditarmos que Deus que age em nós, então estamos no caminho errado da divina vontade. Então temos que reconhecer quem somos nós, o nada que nós somos, né? E ter o conhecimento, né? Saber que Deus tem a fé, tem o conhecimento, a fé, a esperança, né? Que Deus que está agindo em nós em todas as coisas, nos nossos pensamentos, né? Nos nossos passos, no nosso respirar, né? Até no nosso descanso, né? No nosso sono, no nosso trabalho, a nossa família que está junto com nós, né? Às vezes nos contradizendo, né? Indo contra nós, mas é Deus ali, até nas ofensas que nós recebemos, né? Reconhecer que é Deus que está agindo, que é Deus que está permitindo um ato de ofensa, de contrariedade à nossa vontade. Então, é esse o mergulhar na vontade de Deus, né? O girar na vontade de Deus, deixar, né, Deus girar na nossa vontade, né? Deixar livre Deus em nós, Deus trabalhar na nossa alma livremente, né? Esse é o nada que Deus quer de cada um de nós, né? Tem muito gente no nosso trabalho, né? Principalmente no meu trabalho, né? Na minha casa mesmo também, né? Nossos filhos, né? A esposa, né? Os colegas de trabalho não aceitando. Estamos vivendo no meio de pessoas que muitas vezes não aceitam, não concordam com a vontade de Deus, né? E fazem diferente, né? Duvidando até da existência de Deus. Isso fere o coração de Deus, né? Isso dói no coração de Deus. E porque Deus nos colocou no mundo, né? Para ele viver, né? Essa vida divina em nós. E a pessoa não reconhecer quem é Deus para a nossa vida, não reconhecer, não ter o amor, não saber do amor de Deus para com cada um de nós, isso dói no coração de Deus, machuca o coração de Deus, né? Então, no nosso trabalho, né? Deus é muito ofendido, né? As pessoas não agradecem o emprego que tem, o trabalho que tem, vive reclamando, né? Não se entrega à vontade de Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo nesses momentos, né? No dia a dia, no nosso dia a dia, mas a pessoa não reconhece, né, que é Deus, que está fora da divina vontade, né? Não tem um conhecimento, né? Não reconhece que é Deus que está agindo nesses momentos, né? Qualquer coisa diferente que aconteça, diferente do nosso trabalho, né? Diferente do nosso dia a dia, né? Qualquer coisa que ocorra a mais do nosso trabalho, as pessoas, por exemplo, passar um pouco do horário, né? O patrão precisa que o funcionário passe um pouco do horário para concluir um serviço, a pessoa já fica com raiva, já fica estressada,
dizem que não quer, não aceitam a passar por um momento de cruz, né? Porque é uma cruz, né? Que Deus está nos dando, né? Que Deus, de um momento de você, no momento do seu horário de voltar para casa, aparecer um pouco mais de trabalho e você não aceita, né? Mas sabendo que é Deus que quer esse ato seu ali de trabalhar mais um pouco para tirar algum orvalho benéfico, alguma purificação dali da sua alma, né? Um ato a mais, um ato, né? De amor, né? Que Deus está dando. Às vezes Deus faz isso em pequenos atos nossos, né? Para purificar nossas almas, né? Mas e a pessoa não reconhecer, né? Que Deus está fazendo tudo isso por amor a cada um de nós. Então, não se abandona na vontade de Deus, não aceita a sofrer um pouco, né? A sofrer as cruzes que Deus envia. Então, isso aí não é o se abandonar na vontade de Deus, porque esse ato que Deus quis não foi glorificado por Deus, porque não aceitou a cruz que recebeu. Muitas vezes, né, a pessoa passa por uma doença, né, e logo se revolta, né? Logo uma cruz de doença, né? E se revolta, não aceita passar pela a cruz. Vai pedir para que Deus tire a cruz de si, né? Vai para pedir a cura rapidamente, não aceita a purificação que Deus está dando. Não tem esse conhecimento porque não buscou a aprender, a conhecer, não buscou a conhecer a vontade de Deus, né? Então, não se entregou à vontade de Deus. E o que Deus quer é o contrário, que você aceite, né, a passar pelas cruzes, ofertando para Ele, aceitando, agradecendo, né, louvando a Deus por esse momento de dificuldade, esses momentos de contrariedade, né? Que Deus nos opõe, né? Nos dá, né? Uns pequenos atos, né? De cruzes que nós recebemos no dia a dia, né? Tem as cruzes, tem vários tamanhos de cruz, né? As pequenas e as grandes, né? E Deus distribui, sai distribuindo isso a toda hora, a todo momento, né? Então temos que agradecer, né? A louvar e agradecer a Deus por todos os momentos da nossa vida, nas alegrias, nas tristezas, né? Nas nossas felicidades, tudo que nos acontecer. É a vontade de Deus, é abandonar na vontade de Deus, né? Deixando Deus livre em nós, né? Saber que é Ele que permite tudo em nós, é Ele que está, tudo que nos acontece é Ele que nos está permitindo. Isso que eu entendi sobre o abandonar-se na vontade de Deus, o mergulhar na vontade de Deus, como Luísa sempre começa seus escritos e diz, né? Mergulhar, né, na vontade de Deus, né? É isso, ao abandonar-se, né? Deixar Deus livre, né? Deixar Deus livre nela, fazer o que quer, né, dela. Amém, gente. Deus abençoe a gente. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou.
divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venço divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do vídeo. Vou fazer a meditação do vídeo. O vídeo de sábado. Estudar para a santidade ser confirmada, né? É o tema do vídeo, né? Dessa série de vídeos que a Aline está fazendo. Então, aí nessa primeira parte do vídeo, que eu vi até onde foi lido o primeiro trecho, né? E nele, Jesus estava falando para a Luísa, né? A Luísa, até interessante a conversa dela com Jesus, porque ela pergunta para ele o que é mais, como que eu posso dizer, mais valorizado por Deus, né? Ela fazendo a pergunta para ele. O que é mais valorizado por Deus para Jesus vir logo, né? Luísa jogando, né? Na verdade, com a divina vontade, né? Perguntando assim, pensando entre ela, como ela mesma diz algumas vezes, o que eu posso fazer para Jesus vir logo, né? O que agrada mais a Deus? A resignação é o abandono da alma na vontade divina, ou o arrependimento, né, dos seus pecados, a contrição dos pecados, o arrependimento, ela fala, o jeito certo que ela fala não é a culpa, mas o arrependimento, né, eu anotei aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho. Achei que ela pergunta se o que é melhor, né, sentir a dor dos pecados ou ser plenamente abandonado na divina vontade, né, na vontade de Deus. E aí, a partir daí que se desenrola, né, todo o ensinamento de Jesus a respeito do abandono, aquele pleno abandono mesmo na vontade de Deus, que é o que a gente tem que ter na vontade divina, né? Para a gente se configurar a Jesus, para a gente realmente colocar em prática, viver na vontade divina e não só fazer a vontade divina, né? Que é o que Jesus está trabalhando na nossa alma, a partir do estudo desses escritos, que a gente tem que entender, a gente está estudando o livro do céu não só para saber uma teoria, né? É isso que é importante a gente ter em mente quando a gente estiver estudando, né? Que é um estudo, mas que tem que ser colocado em prática, né? Ele é para ser vivido, é uma santidade que Jesus quer de nós. Então, ele está trazendo conhecimento que a gente precisa, né? A gente precisa de conhecimento. Ele até fala que o conhecimento são as armas, né, contra a vontade humana. Porque aí a gente vai destrinchando, a gente vai entendendo o que Jesus está falando, o que ele está mostrando na realidade nossa, né? É isso que ele está tentando nos ensinar. Encontrar e entender e interagir com a divina vontade na nossa vida. É esse que é a grande chave, né? Dessa vida na prática. Então, mas aí tem a parte de teoria que tem que ser entendida. É como aquele exemplo do médico que ela deu no outro vídeo, né? Que a Aline deu no outro vídeo. Que o médico, ele tem que estudar ali, ele tem que ler, ele tem que entender o que ele está lendo. E depois ele vai para a parte prática, porque ele tem que entender depois como fazer, né? Então, que ele vai lidar com pessoas reais, né? Então, a mesma coisa somos nós. A gente tem que entender plenamente o que a gente está estudando aqui
mas é uma vida na prática, né? É entendendo para quando as coisas acontecerem na nossa vida, a gente saber entender. Por isso que a Aline falou, olha, não fiquem retidos no meu exemplo, fiquem retidos na luz que contém o exemplo, né? E hoje foi muito claro, eu acho. Acho que mais claro do que ela falou hoje, não tem nem como a gente não, né, dizer que não entendeu. Então vou meditar a partir das anotações que eu fiz, tentar exemplificar aqui para minha mente poder fixar, né? Então aí ela estava falando, né, sobre Jesus estava falando desse pleno abandono, esse pleno abandono à vontade de Deus. E aí estava sendo explicado, né, que é estar abandonado, né? A gente entender que na vida da gente vai acontecer muita coisa. Nossa vida é muito dinâmica, né? Todos os dias acontecem muitos fatos. E a gente tem que interagir com esses fatos. Só que aí, nesse interagir, é que a gente tem que estar atento a corresponder à vontade de Deus, né? E não deixar o nosso humano falar acima da vontade de Deus. E aí estava sendo explicado assim, para a gente poder entender o que é a vontade de Deus, né? O que é essa divina vontade que nos cerca? Como Deus está nos cercando, como Ele está interagindo com a nossa vida, né? Então, ela falou, tudo o que nos acontece, que a gente não pode mudar, é a vontade de Deus. Então, coisas que não estão ao nosso alcance, que nos rodeiam, que nos permeiam dia após dia, né? Então, são fatos que vão acontecendo e a gente, se parar para pensar mesmo, isso que é meditar, né? Então, o exemplo que ela deu, por exemplo, da moça que chamam no portão e você tem uma pendência com ela. Aí, quando eu estava ouvindo, eu lembrei de mim, né? Semana passada chegou um cliente aqui me chamando e eu tinha uma pendência para resolver com ele. E eu achei até bom ele ter vindo, né? Porque era para eu ter ligado para ele e não liguei por causa de um monte de outros motivos, de outros assuntos profissionais que foram passando na frente, eu acabei não ligando para ele. Ele veio até mim. Então, assim, o que é a vontade de Deus nesse caso? Deus está trazendo ele para mim, porque é hora de resolver o problema. Ele veio até mim para saber notícias do processo dele, né? E eu informei a ele, fui lá, conversei com ele, informei tudo que eu tinha que informar e resolveu o problema, assim, entendeu? Até aquele momento, né? O processo dele não acabou, mas até aquele momento a gente se esclareceu ali, ficou combinado, né? Então, era a vontade de Deus que a gente tivesse essa conversa. Então, se eu ouvisse que era ele me chamando ou me dessem um recado, ok, eles estão te chamando lá fora, é fulano de tal. Minha mãe até, inclusive, me ligou, porque ele foi na casa da minha mãe e eu não estava lá mais, né? E ele não sabia onde eu morava. E aí minha mãe me ligou, ó, fulano vai estar indo aí. Se eu falasse, não, mãe, fala que eu não tô. Não é vontade de Deus. Por quê? Porque foi uma circunstância que foi movida. Foi movida pela vontade de Deus. Não fui eu não tenho... o que eu entendi dessas circunstâncias é só isso. Não é uma situação que eu tinha controle de falar que dia que ele vinha aqui ou não. Não estava nos meus planos atender ele naquele dia. Não tinha marcado nada com ele. Mas por qualquer motivo, Deus moveu ele a vir aqui. Então era o momento de resolver, né? Então é isso, né? É isso que a gente tem que entender. Que são coisas que a gente não interfere. E aí, vindo até a gente, tem o jeito certo de corresponder, né? Que é indo até a pessoa, ela veio até você, então você atende, resolve o que tiver que resolver ali, né? Da forma como foi, né? Às vezes é aquilo que a Aline falou, às vezes quando é uma resposta que você tem que dar e você não interagiu ainda com Deus. Nossa, gente, eu tô numa abrição de boca hoje que não tem explicação, não. Eu vou bocejando aqui mesmo, não tem controle sobre isso também, não. Então, aí, o que ela estava dizendo era
E aí, se é uma resposta que você tem que dar, né, ela foi dando exemplos para a gente entender, né, que a vida da gente é muito dinâmica. E a gente não discerniu bem com Jesus ainda, com Deus, não rezou ainda pedindo um esclarecimento, a gente pede um tempo para a pessoa, olha, eu vou te dar uma resposta e tal. O que não pode é a gente deixar o nosso humano, porque o que a gente tem que ir identificando ao longo da nossa vida, das circunstâncias, a vontade humana. A vontade humana, ela coloca empecilho para tudo, coloca dificuldade para tudo, coloca preguiça em tudo, coloca a sua vontade, né? A nossa vontade, ela quer interferir no modo, às vezes, de empurrar com a barriga, muitas vezes é de dar uma resposta que não é aquela que agrada a Deus por uma conveniência nossa, né? Então a gente tem que discernir primeiro com Deus e conversar e rezar, como a Aline falou, para que a gente saiba dar a correspondência certa, né? Naquilo que Deus espera, né? Porque, no fundo, se a gente parar para pensar, Deus, ele nos inspira aquela resposta que a gente tem que dar, às vezes até no primeiro momento que a gente foi questionado, sei lá, de uma proposta de trabalho ou de uma... Às vezes Deus já colocou até no seu coração, assim, que era para aceitar ou que não era para aceitar, e a gente vai ignorando, às vezes, muitas vezes, essas inspirações divinas, né? Às vezes fazemos aquilo que achamos que é o correto, quando na verdade não é, por um egoísmo, às vezes de falar não, quando era para falar sim, e às vezes de uma complacência com a pessoa, falando sim quando era para falar não, né? Então, é preciso realmente discernir junto com Deus, né? E entender todos os lados da história, né? Eu até digo assim que a gente tem que entender, até tentar visualizar a intenção da pessoa, né? Porque o que a Aline falou é muito importante a gente entender. Por exemplo, às vezes é para falar não, né? Para corrigir uma determinada situação que você já visualizou. Deus já te mostrou a intenção da pessoa, às vezes de abusar da sua boa vontade, ou de qualquer outra situação que seja uma ausência de ordem, né? Que não está na ordem ali, certinho como Deus quer, como Deus gosta. Então, para fazer esse discernimento, é muito importante a gente ter o conhecimento daquilo que Deus gosta, de como Deus gosta das coisas. E aí, é aquilo que a Aline falou, né? Não só o livro do céu, mas de todo conhecimento básico que a gente já tem da Bíblia. A gente sabe, no fundo, básico a gente sabe como é a cabeça de Deus, como Deus quer, como Deus gosta. Deus gosta de ordem, Deus gosta de coisas corretas, certas, justas, né? Então, a gente se baseando por esses princípios que a gente já tem, princípios em Deus, né? Princípios, eu não vou nem falar católicos, mas são princípios cristãos mesmo. A gente sabe mais ou menos aquilo que está dentro da ordem ou está fora da ordem, né? Então, às vezes dá para discernir assim com aquelas inspirações que a gente já recebeu ao longo da nossa vida, né? Então, é muito importante essa parte de corresponder favoravelmente, né? E aí vem a parte da gente não existir, né? Eu achei interessante hoje porque aí fechou mais ou menos o entendimento do que é não existir, né? Ou seja, o que é não existir? Não ficar vendo o nosso eu, não ficar dando ouvidos ao nosso eu, aquilo que fala dentro da gente, que no fundo a gente sabe que é contrário à vontade de Deus. Por exemplo, vem uma pessoa aqui, esse meu cliente, por exemplo, ele vem conversar comigo e eu fico com preguiça de ir lá resolver e falo que não vou, porque eu quero empurrar com a barriga e eu fico dando desculpa. Isso é ouvir a vontade humana. Isso é dar razão para a vontade humana e abafar a vontade divina, porque a vontade divina é ordem, a vontade divina é aquilo que se propôs ali diante de mim, que é falar com o cliente, né? Aquele que se apresentou diante de mim, né? A situação para resolver ali na hora. E são às vezes coisas muito simples que a gente complica, né? Então,
no trato com as pessoas de casa, né, com os filhos, com o esposo, muitas vezes fica pesado nosso dia a dia em relação às nossas tarefas diárias e às vezes a gente protela muitas coisas, né, que eram para ser ordem e tal, enfim. Então é preciso que a gente não exista, né, que o nosso eu fique silenciado, né, porque ele vem colocar sentimentos, vem colocar opiniões, e que na maioria das vezes né, batata, é 100% contrária à vontade divina. Então a gente tem que ficar muito atento àquelas nossas tendências, que todo mundo sabe quais são as que você tem, que eu tenho, eu sei das minhas, você sabe das suas, que a gente tem que, né, ir silenciando, né? Então é muito importante essa parte. Eu entendi, né, o que é não existir, o que é não ver os nossos sentimentos, né? E enfrentar, né, os problemas, enfrentar aquilo que aparece. Se apareceu é porque é para resolver, né? Porque está na hora de resolver. E a gente ir com a base de Bíblia, de livro do céu que a gente já tem. Se tiver dúvida, pergunta, né? Se for uma situação mais complexa que demande uma compreensão, um entendimento, pergunta no grupo, pergunta no privado para alguém, né? Então a gente não pode deixar de corresponder, de tentar, pelo menos ficar sempre na intenção de tentar corresponder corretamente, né? E sempre ir para Jesus para pedir conselho, pedir socorro, né? Porque eu acho assim, a Aline estava falando da ciência infusa, eu fiquei pensando com Deus hoje, depois que eu fui tomar banho, que eu estava dando comida para os meus filhos, depois que eu ouvi, né, o vídeo, fiquei pensando, Jesus, mas como que eu consigo essa ciência infusa da forma como a Aline tem? Aí eu fui lembrando agora que eu tô falando, assim, que ela que provocava, ela falou isso num dia, num áudio, num vídeo. Ela provocava Jesus e questionava ele, então obrigava ele a vir responder. Né? Então, quando a gente questiona, quando a gente chama ele para conversa, ele vem. Pode ser que hoje ele não responda, pode ser que, mas depois ele responde, né? Não é na nossa hora também. Então, isso vai criando um vínculo, vai criando uma intimidade que a gente vai tendo com Deus, com Jesus, que isso vai provocando essa ciência infusa em nós, né? A gente vai confiando, né? Como ela mesma falou uma coisa muito importante, a gente tem que confiar que a gente entregou a nossa vontade, que a gente está na intenção de sempre fazer a vontade divina, viver na vontade divina. Então, o que a gente pensar, a gente tem que ter essa confiança de que é Jesus. E colocar para fora aquilo que a gente está pensando, né? E se não for, se for um pensamento que ainda está meio misturado, alguém vai dizer pra gente que tá misturado, né? Como a Aline me corrigiu esses dias. Porque a gente não tá totalmente formado, não tá totalmente fundido ainda, 100%. A gente tá num caminho, tá num processo, né? E é errando que a gente aprende a corrigir o erro, né? Então é muito importante esse não existir, esse discernir com Jesus, né? Em cada situação. Que aí a gente vai adquirindo. Porque eu pensei assim, a questão da ciência infusa, eu pensei assim, é um dom que o Senhor que tem que dar, é lógico, que é Ele que dá para nós, né? Um dom que vem de Deus. Mas é um dom que eu que tenho que provocar Jesus a me dar, eu que se eu quero, ele não fala que a gente tem que pedir, que a gente tem que pegar e tomar, pedir não, né? Ele fala que a gente tem que tomar posse, né? Ele fala que a gente tem que tomar posse, que são bens nossos, então a gente vai tomando posse na medida que a gente vai praticando, tentando corresponder, né? E foi isso que eu entendi, né? Assim, o que veio na minha mente foi isso, a questão da ciência infusa, né? Então, eu anotei aqui que é importante analisar a situação proposta, né? Que Jesus nos coloca e que foi o que eu falei já, né? Eu falei disso aqui já, que é visualizando até a intenção da pessoa. A gente tem que analisar a situação como um todo, né? A situação que se apresenta, a gente analisa como um todo. Não é que a gente vai ficar 3 dias pensando, né? É uma análise rápida, né? É o que a Aline falou, a gente tem que passar a usar aquilo que Deus nos deu, os atributos que Ele já nos deu, inteligência, memória e vontade. Então, a gente junta um quebra-cabeças ali rapidinho
e já entende uma parcela da situação, né? Se não entender na hora, a gente pede prazo para responder, né? Fala, ó, vou pensar para me te dar uma resposta. E aí a gente discerne bem a situação, né? O que não pode é a gente já de plano jogar uma vontade humana ali para resolver a situação, né? Porque a vontade humana ela bagunça as coisas, né? Coloca sentimento, coloca opiniões que não tem nada a ver às vezes. Confunde as coisas. A vontade humana é confusa, é cega, né? Cega, como as meninas estavam falando. A questão do evangelho de ontem, né? Nossa, o evangelho de ontem era para ter sido assim muito bem explicado, né? Assim, falar dessa questão espiritual, né? Dessa cegueira espiritual. E o padre daqui, assim, eu fiquei muito incomodada com a homilia dele, porque era Jesus em mim incomodado, né? Porque ele falou muito da questão. Aliás, ele só falou da questão material, né? De a gente ajudar o próximo. Ele foi por essa linha, sabe? E foi falando os feitos dele, que eu ajudei isso, eu ajudei aquilo. Nossa, então foi assim, imagina, um incômodo total de Jesus, né? Era para ele estar ensinando a gente, era para ele estar espiritualizando a gente naquela homilia, né? Que simplesmente se perdeu em conceitos humanos de caridade, de ajudar o próximo, de tudo isso. Claro que isso tem que ser falado, né? Óbvio, mas colocar a ênfase todinha assim, abandonar plenamente o espiritual, aquilo que é espiritual, que a gente tem que entender, né? Essa visão espiritual e ficar só no material, só no que é do mundo, no que é passar fome, no que é passar sede, no tudo isso, entendeu? E o espírito ninguém alimenta, entendeu? Então nossa, como diz a Aline, é de doer, né? É de doer as coisas que a gente escuta, enfim. Então aí no vídeo, a Aline deu o exemplo do filho dela para a gente poder entender. Eu achei tão interessante esse exemplo, deu para a gente entender tanta coisa. É como ela disse, não ficar fixo no exemplo em si, né? No que ela fez, no que ela deixou de fazer, na luz que Deus traz, né? E é muito interessante, porque o ato que a Aline fez de, de falar a verdade para o filho dela era a vontade querida, né? De Deus. Então é isso que é. E tipo assim, é como eu falei antes, ela usou aquilo para entender o que ela tinha que fazer. E é claro que a gente tem que considerar que nela a ciência infusa já é uma coisa automática, né? Já é assim, é como Jesus falando na boca dela mesmo, automático. A mensagem vem, desce e já sai. Em nós, às vezes, pode ter um pequeno delay ali, né? Um pequeno intervalo ali entre a comunicação de Deus e o nosso entendimento, que a gente ainda está no processo de aprendizagem. Nela, não. Vem, a mensagem chega e já sai pela boca, que é automático. Mas mesmo assim, a gente tem que parar para pensar. Ela sabe o que ela usou de base de entendimento ali para dar a resposta. Bíblia. Bíblia é o básico que a gente tem que ter, que a gente tem que saber. Na hora, Deus, lógico que na hora Jesus falou com ela, castigo, né? Ela recebeu essa mensagem. E é o que eu falei mais, né, antes também. Deus, ele nos inspira as coisas e às vezes é a gente que não, pelo menos eu percebo isso, às vezes é a gente que não ouve, às vezes é a gente que ignora, acha que é coisa da nossa cabeça, e a gente tem que dar muito valor ao que passa na nossa cabeça, que às vezes é Jesus mandando uma mensagem, né, dar valor no sentido assim, prestar atenção, né, ficar atento, porque ele usa a nossa mente para se comunicar, então, né, tem que estar atento. E aí ela usou o quê? Falou, nossa, castigo, por quê? Porque tinha aquela situação anterior que ela explicou, né? Da desobediência ao pai dele, né? Então é incrível, né, tudo, porque é corresponder, porque ela podia ter pensado assim, não, mas como ela mesma falou no vídeo, né?
eu não vou falar para ele que é castigo de jeito nenhum. Aí ela estaria racionalizando. Por isso que eu achei interessante o exemplo dela, porque deu para a gente pegar ali, né? O que é racionalizar? O que é colocar a vontade humana que estava falando antes, né? O que é dar ouvidos para a vontade humana? Porque passa um monte de pensamento na cabeça. Jesus vem com uma bomba dessa, foi castigo. Porque mexe com o filho, a gente fica apavorado, né? Por mais que ele não tenha se machucado com gravidade, a ponto de ter, né, sei lá, machucou um braço, quebrou um braço, alguma coisa assim. Mexe com o filho, então vem um monte de sentimento, um monte de coisa. Aí vem Jesus e joga uma mensagem forte dessa, castigo. Ela poderia pensar, isso é coisa da minha cabeça. Eu não vou falar isso para ele nem aqui, nem na China, porque ele vai... Que foi todo o pensamento que ela delineou pra gente. E são coisas reais que acontecem na nossa cabeça, né? E aí você volta para o conhecimento bíblico. Deus não abençoa quem está no pecado. Então, o filho dela, entre aspas, estava no pecado da desobediência. E ela falou isso para ele. Foi muito forte, mas teve que ser dito. Então, a gente não pode deixar a nossa vontade humana nos calar por medo, por respeito humano. Tudo isso Jesus fala no livro do céu. Então, o que a Aline está mostrando com o exemplo dela? A prática do ato querido por Deus que ele mostrou para ela ali, né? O que era a vontade querida de Deus ali? A correção, a falar a verdade. Falar a verdade. Então, aquilo que eu estava falando antes, né? Que a vontade humana vem colocar medo na gente. Não, não fala isso não. Você tá doido? Vou falar isso? Né? É como a Aline falou, ele vai ficar com medo de Deus. Vai ficar achando que... né? Aí passa um monte de coisa na nossa cabeça. E a gente vem falar que ninguém acredita no que eu falo, ninguém vai acreditar em Deus, e acaba não falando. Quando, na verdade, é aquilo que é o exemplo que ela deu lá da coordenação da pastoral de canto. Ninguém quer ouvir a verdade dói. Só que ela tem que ser dita. A divina vontade não pode ser desonrada. Eu achei isso muito sério, né? A divina vontade não pode ser desonrada. O que é desonrar a divina vontade? Ela está te inspirando a falar. É aquela vontade querida de Deus ali naquele momento, desejada por Deus que seja dita a verdade, para esclarecer, para tirar as pessoas das trevas da vontade humana, daqueles pensamentos que elas ficam lá nos grupos, né, de pastorais e tudo, a gente sabe como que acontece, das disputas, dos egoísmos do povo. Tudo isso foi falado, né, no exemplo que a Aline deu. E o que era a vontade divina? Que ela falasse, que ela esclarecesse, como ela esclareceu. E aí vem, como ela falou, a vontade humana dodóizinha, né, que não quer ouvir nada, não quer ser corrigida, e reage. E aí, às vezes, a gente pode até desistir, né, pode recuar, e não é essa a vontade de Deus. Então, a gente tem que entender o lado das pessoas para poder corresponder com a vontade divina, né, também. Tem tanto, assim, por isso que Jesus fala o tempo todo com a Luísa, fica atenta, presta atenção no que está acontecendo à sua volta. A Aline falou uma coisa muito importante, nada é por acaso, nada que nos acontece é por acaso, nada, né? Então, a luz que tem ali, naquilo que a Aline falou do exemplo do filho dela, da queda do filho dela, a gente tem que tirar essa luz. Tudo tem um propósito. Então, se Deus veio com essa situação para ela, o filho dela caiu, Jesus, na hora, castigo, né? Ela tinha que falar para ele, né? Que até isso, né? Que a queda dele não foi por acaso, não foi uma coincidência, não foi uma simples queda, não foi um simples, né? Foi uma cruz ali, às vezes de desapontamento que Deus deu para ele, um castigo mesmo, né? Um flagelo ali para que ele acordasse, né? Sim. Até o fato de depender do pai, né? Às vezes, né? De reconhecer que poderia ter pegado o estágio, né? E aí vem mais uma despesa, a questão do óculos e tudo mais. Então, é muito importante o ato da Aline, né?
não tô querendo ficar presa no exemplo em si, mas porque eu entendi, né? Tudo tem um propósito divino. Nada é por acaso. Então aí vem a mensagem, como no caso dela, e ela tinha que corresponder àquele ato. E principalmente pela visão, né? Por exemplo, que ela falou, né? Que o filho dela poderia achar, Deus não castiga, Deus... Assim como a visão humana, né? Da maioria das pessoas que não acredita que Deus castiga, que Deus deixa ter as consequências daquilo que a pessoa está fazendo de errado. E aí é muito interessante a gente meditar sobre essa questão do que Deus permite para a gente, né? Porque as pessoas não entendem, não querem entender que é amor de Deus, né? Porque quando ele vê que a pessoa está numa situação, no caso, que, não sei, sabe? Uma pessoa que não acredita em Deus, não corresponde, não vive no pecado e gosta do pecado, né? Eu até estava pensando sobre isso, questão essa loucura humana que tá, né? Depois eu vou gravar o áudio. Mas a pessoa geralmente não quer sofrer nada. Não quer dor no parto, não quer nada, né? A pessoa interpela, assim, tudo quanto é tipo de sofrimento, né? As pessoas não querem sofrer, não querem ouvir nada que seja desagradável, né? É muito complexo o jeito que o mundo tá hoje, né? As pessoas não querem entender, acham que estão aqui para gozo, né? Para festa, como a Aline falou, né? Então, a gente precisa refletir sobre as coisas que nos acontecem, né? Nada é por acaso. É tudo divina vontade, né? Tudo, tudo. Então é muito interessante essa primeira parte do vídeo, foi incrível, eu achei, assim, de ensinamento, sabe? Sobre a gente morrer, né? Para essa vontade humana que quer falar, que quer ser contrária à vontade de Deus, né? Que quer, na verdade, fazer com que a gente não cumpra a vontade de Deus, né? Nas situações. Quer que a gente racionalize, quer que a gente pense como o mundo pensa, né? Que Deus não castiga, que a gente não precisa falar isso para ninguém, né? Então é muito complexo, né? A vontade humana, ela fala mesmo, ela vem com os pensamentos na hora para atrapalhar ali a nossa ação, né, de correspondência ao divino, né? E aí eu fiz uma anotação aqui em relação a essa parte que foi falada assim, que a gente não pode ficar racionalizando, não pode dar ouvidos, né, para esses pensamentos que vêm. Até a Aline deu muitos exemplos, né, no vídeo. Ela falava assim, mas eu poderia pensar que eu não posso falar isso com meu filho, que ele vai se afastar mais de Deus ainda, tudo que ela falou em relação a isso, né, eu não vou ficar repetindo aqui o que ela falou. Mas aí, tá acontecendo situações aqui na minha casa, assim, que Deus pede a minha correspondência naquilo que ele já me ensinou através da Aline, em como, por exemplo, tratar o meu esposo, né, porque o meu esposo, ele tem uma tendência a querer abusar de mim na questão do serviço doméstico, às vezes de fazer coisas para ele que não tem necessidade, entendeu? Que é abuso mesmo, assim, do esposo para com a esposa, entendeu? Essa questão dos cuidados. Vou dar exemplo que vocês vão entender. Aí ele tem mania, por exemplo, às vezes ele tá deitado vendo TikTok, tá fazendo nada. E aí não tem nada para fazer, igual hoje era feriado e ele tava aqui, né, de manhã. Depois ele acabou saindo com o tio dele, enfim. Mas enquanto ele estava aqui de manhã, e eu na correria, que é na correria da dona de casa, né? Meus filhos tinham aula à tarde, então de manhã eu fui lavar roupa, eu fui estender roupa, eu fui arrumar a casa, né? Porque à tarde eu tinha que trabalhar. E estava ouvindo o vídeo, né? Estava com fone de ouvido, ouvindo, tentando anotar e ouvir, enfim, fazer o meu serviço.
E aí ele começa a pedir as coisas deitado, ele quer café da manhã, ele quer que sirva ele como se ele fosse um rei, entendeu? Ele tem essa tendência. E Deus já me ensinou através da Aline. Isso está errado, isso é abuso, isso é... Na verdade, ele tinha que ver que você está ali na correria e, na verdade, até te ajudar, porque ele não estava fazendo nada, né? Então, e aí, no início, para mim era muito difícil falar não, porque era um costume, né, que eu, erradamente, deixei, fui fazendo, né? Porque no início de casamento a gente quer agradar e tudo mais, só que isso foi tomando uma proporção assim muito errada, né? Muito ruim. E aí, no início para mim era muito difícil corrigir isso. E aí hoje ele ficou me pedindo as coisas. Eu falei, olha, o café, né? Fiz, pelo menos o café da manhã eu fiz, né? Enfim. E depois ficou me pedindo algumas coisas. Eu falei, olha, tá lá, tem essas coisas assim que você tá me falando, mas eu não vou ficar pedindo, eu não vou ficar trazendo para você ficar aí igual um rei na cama e eu trazendo coisas para você, sendo que eu tô ocupada. Você podia era me ajudar, levantar daí e me ajudar. Falei com toda a caridade, com toda a educação, não fui grossa, não fui mal educada, mas falei com firmeza, entendeu? Porque essa é a vontade de Deus. E se eu ficasse cheia de dedos para poder fazer aquilo que Deus quer, eu não faria. Porque eu ficaria com respeito humano, com medo dele achar ruim, entendeu? Então, essa é a coragem que a gente tem que ter. Esse é um exemplo simples, uma coisa boba, mas que cabe dentro desse contexto que a Aline estava falando, da gente não ter medo de falar a verdade para as pessoas. É aquilo que a gente estava falando, né? Eu comecei a ouvir um pouquinho das meditações. A verdade, ela liberta. A verdade, que é a clareza da situação toda ali, ela liberta a pessoa. Liberta todo mundo. Por quê? Porque as pessoas vivem num mundo de ilusão, num mundo de aprisionamento do outro, num mundo de abuso, às vezes, da confiança que o outro dá, às vezes no egoísmo, e a gente tem, na divina vontade, a gente tem que agir, assim como a Aline falou da questão do coordenador lá do grupo de canto, da pastoral do canto. A gente tem que agir na clareza, na verdade, na transparência de todas as situações. Então, a divina vontade, ela vem para aclarar a situação, para colocar a luz ali da verdade, né, de todas as situações. Então, esse exemplo, ele cabe para tudo. A gente não pode colocar primeiro nossos pensamentos humanos, de supor coisas, de achar coisas, a pessoa vai achar ruim, a pessoa vai ficar contra Deus, no caso do filho da Aline, né, que foi uma verdade muito dura que ela falou, mas é a verdade. No caso do meu esposo, eu poderia pensar 1.000.000 de coisas, não vou falar isso para ele, eu vou fazer tudo que ele quer, porque ele é meu esposo, e Deus fala que a esposa tem que ser sujeita ao marido, mas não é nesse nível, né? Então a gente tem que entender e interpretar as situações, né? À luz da verdade, à luz da ordem que Deus, que a gente já tem uma base de entendimento, né? Que é o que a Aline falou. E a palavra de Deus não falha, não, né? Marido, ame a sua esposa. Então, o amor vem o quê? O respeito, o carinho, e não essas coisas que é a tendência do meu esposo a abusar da boa vontade, abusar do amor, abusar né? Então, tem que ir colocando luz ali, né? Olha, eu sou sua esposa, mas não é nesse nível de abuso que eu vou, não é isso que é ser subjugado ao marido. Não é isso, né? Então, a gente tem que ir, né, iluminando as situações. E aí a gente vai correspondendo, né, à vontade de Deus. Então, né, é muito, muito importante a gente meditar sobre isso, né, nos exemplos práticos, né. E aí estava falando mais na frente assim, justamente sobre isso, né, que na Bíblia fala das bênçãos e proteção de Deus aos bons, né, que foi o que a Aline, a base de entendimento que ela teve para falar para o filho dela, né? E
porque isso ela meditando depois do ato, né? Porque o ato ela fez no instantâneo, né? Eu sei que ela foi meditar sobre isso depois, falando pra gente, né? Mas na hora foi instantâneo ela falar. E também assim aconteceu comigo. Meu marido me pediu uma coisa, na hora eu respondi para ele. Por quê? Porque eu tô também discernindo tudo isso, conhecimento bíblico, vem tudo, né? O Espírito Santo na hora ajuda a gente, né? Na hora ajuda a gente. Não vou falar, vou descascar a Bíblia para ele, não, falar a Bíblia para ele. Não, a gente só corresponde, né? No humano mesmo, na palavra ali com a pessoa, né? E o que está acontecendo hoje é que as pessoas elas rejeitam esse entendimento bíblico que a gente tem, né? Elas pegam as palavras da Bíblia, aquilo que aproveita para elas, aquilo que é favorável para elas. Aquelas que ainda pegam, né, o entendimento bíblico, a maioria usa só aquilo que serve para elas, né? Rejeitam totalmente o entendimento da verdade, o entendimento na verdade nua e crua ali, né? Então, acha que tudo que é ruim não é Deus. Não, Deus não castiga. Não. Quem faz essa confusão tudo é o demônio. E aí, o triste é que até na igreja ensina isso, né? Então, Deus fica totalmente de lado. Deus fica totalmente de escanteio. Então, é o que... aquele vídeo da Santa Catarina de Sena é muito forte. As pessoas não entendem aquilo ali. Que Deus Pai estava falando, né? Deus Pai estava falando sobre a questão de aceitar a cruz, né? Aceitar como presente de Deus, do próprio Deus, né? Porque a gente tem que entender o que a cruz faz, né? Por exemplo, esse caso do exemplo que a Aline deu do filho dela. O que Deus queria naquela situação ali? Deus queria mostrar para ele, olha, você é pequeno, você olha para você, veja, você já estava com a situação financeira ruim, às vezes, né, devendo ali, que ele falou, que a Aline falou que ele estava, né? Agora veio mais esse problema, você se machucou, você precisa de um óculos novo que o seu estraçalhou, e você disse não para o seu pai, sendo que eu tinha te dado a oportunidade então Deus queria que ele se voltasse para Deus e interpretasse a situação ali e parasse um pouco para pensar na resposta que ele tinha dado para o pai dele, né? Então a cruz, ela nos leva a Deus, deve nos levar a Deus, deve nos levar a parar para pensar naquilo que a gente está fazendo, né? Deve nos levar a parar para pensar nas nossas atitudes, né? De que nada é por acaso, de que tudo tem consequência, né? Então é importante demais, né? Não é demônio, não é bruxaria de ninguém. É Deus te dando puxão de orelha, né? E ele é pai, todo pai puxa a orelha mesmo, né? Então as pessoas acabam rejeitando a cruz por causa disso, né? E é a cruz que salva. Então é um paralelo muito grande, é uma contradição muito grande, né? A cruz é que salva. E as pessoas não entendem isso, não querem entender. Entendem a cruz ao contrário, né? Que é o que Deus falou naquele vídeo lá da Santa Catarina de Sena. E aí nós, na Divina Vontade, a gente tem essa visão de longo alcance, né? E é por isso que a gente tem que falar. É por isso que a gente não pode se calar diante da verdade, né? Porque a verdade ilumina, a verdade liberta as pessoas. Então, não podemos nos omitir em situação alguma, né? Não podemos negar essa verdade. Saber e não falar, né? Sufocar a divina vontade dentro de nós, não pode, né? Castigo é sim amor de Deus, né? As pessoas têm que entender isso, né?